Então hoje nós vamos falar sobre foco também, como nós falamos ontem, mas nós vamos acrescentar outra palavra que nós temos repetido aqui neste lugar, que é intencionalidade. Foco e intencionalidade. Fala para o teu irmão que está do seu lado assim, ó, tenha foco e seja intencional. E nós vamos entender o que é isso hoje. Nós vamos entender o que é isso. E eu imagino que se acontecer com vocês aquilo que aconteceu comigo, vocês vão ficar surpreendidos, falar assim, gente, como é que eu não faço isso? Como é que eu não penso dessa forma? Como é que eu não me atentava para essas questões? Nós vamos ler o texto de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, que está em João 11, nós vamos ler do versículo 11 até o 45. Como são muitos versículos, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos, e aí logo em seguida eu vou pedir para você sentar, para você não ficar muito tempo de pé e não precisar se cansar, mas que você esteja em reverência à palavra do Senhor. Que esse não seja um momento onde você vai orar para outras coisas no teu celular, a não ser a Bíblia, que você também não saia, para não perder aquilo que Deus vai fazer conosco neste momento, em nome de Jesus. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para lá despertá-lo. Pode pensar. Então os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, ele está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso, do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Queridos, podem assentar ali. E vamos para o versículo, por favor, Marcos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nesse versículo aqui. Nesse versículo. Lázaro está morto. Jesus fala, Lázaro morreu. E ele fala assim, e é bom que nós não estivéssemos lá, porque ele não estava em Betânia. O contexto no qual essa história acontece, Lázaro, ele começa a adoecer, ele fica doente. Maria e Marta sabiam a quem procurar. E elas mandam um recado a Jesus, olha, vem porque aquele seu amigo, aquele de quem você gosta, a quem você ama, está doente e nós precisamos do Senhor aqui. Mas Jesus, ele não vai imediatamente. Ele leva cerca de 2 dias para sair do lugar que ele está, para ir para lá, para encontrar com Lázaro. E no caminho ele já fala, e quando ele avisa aos discípulos que ele vai, ele já avisa, ele está morto, Lázaro morreu. Ali, em seguida ele fala esse versículo que nós vamos ler agora, que é algo espetacular, tremendo, que nós precisamos entender. Jesus diz assim, antes desse, por causa de vocês, por causa dos discípulos, eu me alegro que nós não estivéssemos lá, que vocês já não estivessem lá, para que vocês possam crer, mas nós vamos até ele. Queridos, isso é intencionalidade. Jesus, em todo o tempo do seu ministério, ele caminhou intencionalmente para cumprir a obra que ele entendia, para a qual ele era chamado. Todo o tempo Jesus era intencional. Jesus estava chegando próximo da sua morte. Agora é a hora onde ele ia se revelar a todo o povo. Agora era a hora onde ele queria que o povo soubesse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é mais o tempo onde ele falava, onde ele cometia, ele fazia milagres, e ele falava assim, ó, vai e não conta para ninguém. Não, o momento agora era outro. O momento agora era o momento em que ele queria que todos soubessem que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala com os discípulos assim, é bom que Lázaro esteja morto. É bom que vocês não estivessem lá e que eu não estivesse lá. Porque talvez se eu estivesse lá, eu fosse compelido, eu fosse, me sentisse na necessidade de fazer algo, me compadeceria de Lázaro. E é bom que ele esteja morto, porque com ele morto, vocês vão ver a glória de Deus. E vão me conhecer. Percebem a intencionalidade nisso? A morte do amigo de Cristo servia para glorificar e exaltar o nome do Senhor e para cumprir o propósito que ele tinha de salvar toda a humanidade. Sabe o que acontece depois que Jesus ele... Vamos continuar o texto então, depois a gente vai voltar. Pode passar, Marcos. Então Tomé, nem todo mundo
tinha entendido ainda tudo. Então Tomé, olha o que Tomé fala. Tá bom. Porque Jesus, ele tinha saído da Judéia, porque ele estava sendo perseguido. Lá na Judéia eles queriam matá-lo. Tentaram apedrejá-lo. E Jesus sai da Judéia e vem para a Galiléia. Agora Jesus fala assim: vamos voltar para a Judéia. Mas Senhor, lá eles querem te matar. Mas Lázaro está morto, precisa de mim. E eu tenho que cumprir o meu papel, porque eu tenho foco. E as minhas ações precisam seguir conforme o meu foco, conforme aquilo que eu entendo que é importante. Era isso que Jesus estava fazendo. Era isso que Jesus estava nos ensinando, a colocar foco naquilo que é importante. E Jesus fala: eu preciso voltar. Aí Tomé fala assim: tá bom, vamos lá morrer com Lázaro. Olha a cabeça de Tomé. Vamos lá então que eu vamos morrer junto com Lázaro. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Morrer com Jesus, morrer com Lázaro. Chamou. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. 4 dias Lázaro estava morto. 4 dias foi tempo suficiente. Prestem atenção nisso, queridos. Digam comigo: 4 dias, assim, 4 dias. Foi tempo suficiente para todos os amigos de Jerusalém ouvirem falar que Lázaro estava morto. Foi tempo suficiente para a notícia se espalhar. Foi tempo suficiente para as pessoas de Jerusalém se prepararem para sair, para chorar junto com Maria e com Marta. Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, agora estava cheia de gente. Porque Lázaro, possivelmente, Maria e Marta eram queridos, porque o texto fala que vieram as pessoas para estar com eles ali. Tudo preparando o caminho para aquilo que ia acontecer logo em seguida. Quando Jesus chegou e encontrou o sepultado, já havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém é onde haveria a festa da Páscoa depois. Onde Jesus ia entrar montado no burrinho. E onde as pessoas iriam lá, com as palmeiras lá, glorificar e falar assim: tu és o rei, Hosana ao rei que vem. E por que eles gritavam Hosana ao rei que vem? Porque eles viram a ressurreição de Lázaro. Olha a intencionalidade aí. Queridos, esse não é um milagre. Que ele acontece assim: Jesus estava andando, não tinha nada para fazer, Lázaro morreu, falaram com ele assim: vai lá, ressuscita Lázaro. Ele foi e ressuscitou. Isso tudo aconteceu, mas tudo tinha um propósito. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sabia o tempo de chegar, o tempo de fazer, o tempo de curar, o tempo de salvar, o tempo de restaurar, aqueles que estariam ali presentes. Tudo isso ele sabia. Não aconteceu por acaso. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos vivido a nossa vida totalmente dedicada ao acaso. A gente acorda de manhã, não sabe por que acordou, não sabe para onde vai, não sabe o que quer fazer da vida, não sabe nada. E vai vivendo ao acaso, como se alguma coisa viesse e nos fizesse caminhar certinho, nos esperando algo que não se sabe o que é. Jesus é o nosso modelo. Não andava ao acaso. Os seus milagres tinham um propósito. Ele fazia o milagre e a salvação vinha logo em seguida após o milagre. Como igreja, nós precisamos ter propósito no que nós fazemos. Queridos, se Deus nos desse o poder de fazer milagres aqui do jeito que nós quiséssemos, tudo que a gente pedisse acontecesse, a gente podia correr o risco de achar que a gente passar nas ruas falando: levanta você que está paraplégico, volta a ouvir você que é surdo, enxerga você que é. A gente corria o risco de sair fazendo isso. Só que todos os milagres de Jesus, eles tinham o propósito de salvar o ser humano. Porque se o paraplégico voltar a andar, queridos, mas não conhecer a Jesus, nós só vamos adiar o sofrimento dele por um pouco de tempo. Porque se aquele que tem fome,
Se nós saciarmos a fome dele, mas não apresentarmos a Cristo, nós só vamos saciar a fome dele por um pouco de tempo. Porque o nosso chamado é para apresentar Cristo. Se Deus nos der os dons de cura, e Ele faz isso, Ele tem feito isso no nosso meio, glória a Deus por isso. Mas é para a honra e para a glória dele, é para que a salvação venha junto. É para que a pessoa perceba que é Deus quem fez, que foi Ele quem fez, que foi por amor, e para que a pessoa se converta a Cristo. E aí o nome dele seja glorificado, em nome de Jesus. Pode passar, Marcos, por favor. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta. Olha, muitos dos judeus, já tinha 4 dias, deu tempo de todo mundo chegar. Muitos dos judeus vieram visitar Maria e Marta, a fim de consolá-las por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz algo, queridos, que antes disso, mas também sei que agora mesmo, tudo que o Senhor, não pode voltar, pode passar, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Olha a palavra do Senhor. Jesus disse a ela: seu irmão há de ressurgir. E ela continua dialogando, ela ainda não tinha entendido. Isso reflete, por exemplo, a nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós dialogamos com Deus: Senhor, mas isso e aquilo, e o Senhor está falando conosco, que a gente não consegue perceber, não consegue entender. Queridos, e que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Como foi bom eu poder estar na igreja para ouvir a palavra de Deus, até que chegou uma hora que ela encontrou um lugar dela no meu coração. Não deixa de ouvir a palavra, não deixa de viver a palavra, não deixa de buscar a palavra, porque vai chegar o tempo, queridos, tem chegado o tempo, onde ela vai nos transformar com o poder do Senhor, em nome de Jesus. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição. Olha como ele se apresenta. Agora não é mais tempo de se esconder. Agora não é mais tempo de falar: olha, não conta para ninguém. Agora é tempo de se mostrar do jeito que ele é. Porque ele faz parte de ele está dentro de um propósito. Ele tem foco. Quando ele falava que não era para ninguém contar, não conta para ninguém, ele estava vivendo um foco. Por quê? Porque naquele momento, se uma multidão viesse para tomá-lo, para tentar coroá-lo rei, iria atrapalhar a caminhada dele com os seus discípulos, ia atrapalhar a caminhada do ensino. Agora não, agora ele quer se mostrar a todos como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados e para nos dar acesso ao Pai. E aí ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu vou mostrar isso para vocês como um milagre. Mas o mais importante é que vocês creiam que ainda que morra, aquele que crê em mim viverá. Esse é o mais importante. Mas para que vocês creiam, vai haver um milagre. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Perguntando para Marta. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. Olha Marta testificando daquilo que ele falou. Agora Marta entende: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. E esse diálogo, queridos, possivelmente outras pessoas estavam ouvindo. Quem ele é? Ele é o Cristo. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, aquele que nós estávamos esperando. Nós não precisamos mais esperar outro. Ele já veio. Nós não temos mais que esperar outro. O Senhor já veio. Aleluia. Já nos deu. Glória a Deus. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Aí Maria foi. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. E aí o que ela faz? Ela leva com ela uma multidão. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-me pensando que ela ia ao túmulo para chorar. E aí os judeus foram todos com ela. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo:
se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí o coração de Jesus, vendo que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. Queridos, talvez Jesus tivesse pensado muitas coisas aí. Olha como as pessoas sofrem nessa terra, e eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância. Eu não gosto quando vocês choram. É o que Jesus está falando para nós. Eu sinto tristeza quando vocês choram, eu sofro quando vocês sofrem. É isso, Deus é que nós servimos. Não é um Deus indiferente ao nosso sofrimento, não é um Deus indiferente ao sofrimento da humanidade. Ele sofre quando nós sofremos, Ele chora quando nos vê chorando, porque Ele nos ama, queridos, e Ele não quer que nós vivamos uma vida de sofrimento. Mas existe um inimigo que vem para matar, roubar, destruir. Cristo não. Cristo veio dar vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. E no diálogo dele com Maria, ele se agita e ele se comove, e aí ele dá seguimento àquilo que é o propósito. Passa por favor, Marcos. E ele perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas não era só por Lázaro que ele estava chorando, queridos. Estava chorando pela tristeza do homem, pela infelicidade. Estava chorando porque ele iria deixar esses homens e mulheres. Ele sabia que eles precisavam entender o propósito para que eles parassem de sofrer. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Olha a resposta que Jesus dá para esse grupo. Havia ainda um grupo que desconfiava. Ele que deu vista aos cegos não pode fazer com que Lázaro não morresse? Queridos, se creres, verás a glória de Deus. A morte não, nem a morte é uma barreira para o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós conhecemos, em nome de Jesus, e temos conhecido. Nem a morte é uma barreira para Ele. Não havia resposta melhor para esses que disseram: não podia Ele fazer com que Lázaro não morresse? Queridos, o tempo não passou. Nós vivemos uma situação muitas vezes de falando: mas agora eu já tenho 22 anos, agora eu já tenho 30, agora eu já tenho 40, agora eu já tenho 70, já tenho 80, não importa o tempo, o Senhor continua sendo Deus, e Ele continua fazendo a sua obra, em nome de Jesus. Aquele que acha que o tempo passou, aquele que acha que se eu tivesse ouvido essa palavra antes, querido, o tempo é agora. Se o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra agora, o tempo é agora. Guarda no seu coração o que você vai receber nesta manhã, coloca em prática e vive aquilo que o Senhor tem para você, porque o propósito não terminou, assim como não tinha terminado na vida de Lázaro. Lázaro morto glorificava e exaltava o nome do Senhor quando o Senhor o ressuscita. Assim é o Senhor na nossa vida. Às vezes a gente está morto espiritualmente, cansado, sobrecarregado, às vezes até por falta de foco, não sabe para onde olhar, não sabe o que vai fazer, e nem sempre é fácil ter foco, nem sempre. Às vezes é muito fácil perder o foco, porque o foco exige que a gente saiba dizer sim àquilo que é do Senhor para nós, mas também que saiba dizer não àquilo que não é. Como pastor, querido, como líderes, às vezes a gente quer uma igreja com 30 ministérios, 35 ministérios, com um monte de obra, mas não consegue fazer bem nada, porque está pensando em muita coisa, e quando nós colocamos o foco em uma coisa, um objetivo, um propósito, talvez ali a gente consiga viver e consiga caminhar como irmãos na mesma direção. Isso é o suficiente para nós. Aleluia. E nós temos um objetivo, um foco, que é ser participante da obra de salvação de Cristo nessa terra. Então, queridos, nós precisamos viver intencionalmente para que isso aconteça. Sabe? Nós precisamos ter visitantes nesses bancos, queridos. Precisamos ter homens e mulheres que não conhecem o Senhor. Isso é ser intencional. Nosso propósito é salvar, não é?
ser parte da obra salvadora de Cristo, porque é Cristo que salva, nós precisamos ser visitantes nesses bancos. Nós precisamos ser homens e mulheres que ainda não conhecem o Senhor. Porque a nossa obra é essa. Nosso chamado é esse. Nós precisamos. Ah, pastor, mas está tão legal a gente aqui, a gente se conhece, a gente é tão amigo, é tão bom só a gente. Não dá, queridos. Nós fazemos parte de uma obra que às vezes vai nos incomodar. Às vezes vai vir uma pessoa que fala diferente, que pensa diferente, que fala mais alto na hora da oração, ou fala mais baixo, ou dá uns pulos, faz uma coisa. Queridos, o papel é salvar, é ser instrumento de Deus. E nós vamos ser instrumento de Deus quando nós lidarmos com os outros, quando nós olharmos para fora. Isso é ter foco na missão, em nome de Jesus. E aí nós precisamos agir com intencionalidade para que isso aconteça. Pode passar, Marcos, por favor. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era numa gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Jesus, ele já cheira mal. São 4 dias, Senhor. Queridos, às vezes a gente olha para situações da nossa vida e acha que não tem mais jeito. Já cheira mal. Senhor, já cheira mal. Já passou. Eu perdi as oportunidades. Eu falei o que eu não devia ter falado. Eu estraguei tudo. Já cheira mal, Senhor. O Senhor é Deus, queridos. O Senhor é Deus. Deus é o Deus que reverte as coisas. Deus é o Deus que ressuscita. Deus é o Deus que faz cheirar bem aquilo que cheira mal. Deus é o Deus que faz com que a planta, a semente floresça no deserto, onde não tem água. Deus é o Deus que coloca água se Ele quiser. Deus é o Deus que faz todas as coisas. Ele continua sendo Deus. Deus é o Deus que faz brotar água em poços que já foram perfurados por muitas pessoas. Você vai passar em lugares que muitas pessoas furaram para cavar e não acharam água. Mas você vai chegar, vai cavar e vai brotar água, porque o Senhor é contigo em nome de Jesus. Porque você não caminha sozinho, você não caminha sozinha. E sabe o que vai acontecer quando isso acontecer? Mas todo mundo passou por aqui, fez isso e nunca deu certo, nunca foi, nunca deu certo, nunca aconteceu. E com você aconteceu por quê? E aí você vai apontar para o Senhor. Você não vai se esquecer de apontar para Ele, porque Ele é o Senhor e Ele continua fazendo. Pode passar, Marcos. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Eu não disse para vocês, queridos? Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor tem falado isso conosco dia após dia. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou porque me ouviste. Olha essa palavra também, olha isso aqui: intencionalidade. Intencionalidade. O que Jesus, olha o que Jesus explica aqui, entendam isso: intencionalidade. Então, tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Agora olha o próximo texto. Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei. Mas eu falei isso por causa da multidão, para que eles creiam que o Senhor me enviaste. Deus sabe o que eu faço no meu secreto. Deus sabe, Ele me conhece bem. Mas fora da igreja ninguém sabe que é crente. Mas eu no meu quarto, eu sei. Eu sou um ótimo crente dentro do meu quarto. Querido, você precisa ser crente onde Deus te colocar. Fora do seu quarto. Isso é ser intencional, queridos. Você faz parte de uma obra e você precisa ser intencional.
queridos, prestem atenção, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é por amor, essa palavra corta no meu coração. Ah, mas fulano não fala mais comigo, fulano não fala mais comigo, não quer falar mais comigo, mas eu não fiz nada de errado, vou deixar ela lá. O crente é você, querido. O crente é você. Não é o outro que é crente, não. A expectativa está no crente. Quando Jesus chegou lá, ninguém tinha expectativa de que os judeus que vieram visitar ressuscitassem Lázaro. Ninguém tinha expectativa de que Lázaro não morreria se os outros chegassem lá. A expectativa estava quando Cristo chegou, quando Jesus chegou, porque Jesus era um com o Pai. Você é um com o Pai em nome de Jesus em Cristo. A expectativa está quando você chega. Seja intencional nas suas ações. Graças a Deus. A gente chega no lugar e as pessoas falam assim: ah, como é que foi? Você vai falar e começa a falar igual crente. Crente fala diferente. Crente fala assim: ah, você vai na minha casa amanhã? Vou, se Deus quiser. É isso que a gente fala. Aleluia. Porque crente caminha segundo a vontade de Deus. É assim que crente vive. Ah, você teve tal situação também? Você passou por isso? Você teve, chikungunya? Tive. Ficou bem? Graças a Deus. Porque crente glorifica a Deus. Crente não glorifica, Benegripe. Crente glorifica a Deus. Sabe, queridos, isso é ser intencional. Intencional. Jesus era intencional. Olha esse texto. Olha o que ele fala. Eu sei, Jesus, eu sei que o Senhor sempre me ouve, Deus. Mas eu falei isso aqui por causa dessa multidão. Porque eles precisam crer que o Senhor me enviaste. Para quantas pessoas na sua família você já contou seu testemunho, queridos, como Deus mudou a sua vida? Está esperando o quê? Para falar como Deus mudou a sua vida, para a sua família, para falar daquilo que Deus tem feito em você. Queridos, tem gente vindo igreja sábado, domingo, feriado, segunda noite, terça de manhã, quinta da oração, sexta do milagre extraordinário, sábado do não sei o que lá, da cura divina, e não fala para os seus familiares que agora a sua vida é diferente e que eles precisam conhecer a Deus. Como pastor, quero dizer para você que se nós tivéssemos culto aqui todos os dias, eu ia te aconselhar a não vir em alguns, para que você tivesse tempo para falar para a sua família, para aqueles que não conhecem, que eles precisam ser salvos, precisam conhecer a Deus. Você é uma bênção aqui na igreja, queridos, mas você precisa ser uma bênção lá fora. Você é uma bênção aqui na igreja, mas você precisa ser uma bênção lá fora. Nem a igreja pode tomar o tempo que Deus quer usar para fazer algo na vida da sua família. E você precisa ser intencional nisso. Dia do aniversário do marido, está lá. O dia do aniversário da esposa, não, vou para a igreja que eu não posso deixar o pastor sozinho. Você é casado com o pastor, querido. Você é casado com a tua esposa, com o teu marido. Vai cuidar deles. Dia do aniversário dele eu vou ficar em casa, vou preparar comida, seja homem ou seja mulher. Vou preparar comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o Senhor me manda fazer assim. Ele não conhece Cristo ainda, e Ele vai conhecer Cristo através da minha vida, das minhas ações. E assim que é. Vou terminar a história então, que tu me enviastes, creio, para que eles creiam. Intencionalidade. Não era para matar a fome. Queridos, Deus está falando conosco nesta manhã. Tem gente pegando cesta de compra, mandando para outras pessoas que estão passando fome, mas não dizem para ela assim: mas o Senhor quer tocar na sua vida, quer mudar a sua vida. Tem gente orando por pessoas da família e mandando dinheiro para ajudar a família, mas não abre a boca para falar de Jesus para ela. Isso não é ser intencional. Porque ele
vai ter fome de novo na semana seguinte. Mas a água que Deus dá vai fazer com que ele nunca mais tenha sede. Não foi isso a palavra para a samaritana? Tem que ser intencional, querido, querida. Gente, eu quero aprender isso. Eu quero aprender isso. Essa palavra serve para mim. Eu falei ontem sobre foco lá, sobre a minha dificuldade de colocar o foco, com a quantidade de atividades às vezes que eu tenho. Eu falei isso ontem. Eu preciso disso. Mas eu estou aprendendo porque está escrito. E eu quero viver isso. Eu quero ser intencional. Em nome de Jesus, naquilo que o Senhor tem me chamado, no propósito que o Senhor tem me chamado. Pode passar, Marcos, para a gente terminar. E depois de dizer isso, ele clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Agora ele pode fazer o milagre. Todo o ambiente estava preparado. O propósito estava se cumprindo. Sabe, ele não ia fazer isso, Lázaro, vem para fora, antes de preparar o ambiente, antes de gerar expectativa. Se creres, verás a glória de Deus. 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 E agora todo mundo tem expectativa. Peraí, o que ele está falando? Nós cremos. E agora? Aí agora ele faz um milagre. Agora veja a glória de Deus. Lázaro, vem. E aí quando ele fala isso, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e rosto envolto com lenço. Pode dar uma glória a Deus por isso em nome de Jesus? Glória a Deus! Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados como ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-o e deixe que ele vá. Aleluia! Glória a Deus! Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Olha o propósito sendo cumprido. Olha o propósito sendo cumprido. Foco, queridos. Qual é o propósito? Para que o Senhor nos tenha chamado? E intencionalidade. Intencionalidade. Foco e intencionalidade. Queridos, e aí eu queria conversar com você mais um pouquinho só, trazendo algumas perguntas para nós. Presta atenção nisso, queridos, porque essa espada corta no meu coração, e eu preciso viver a minha vida com foco e intencionalidade. Queridos, o que você fala na sua casa é intencional. Você sabe o que você quer para a sua família? Você sabe o que você quer para a sua família? Você tem foco? Sabe o que você quer para a sua família? O que você fala está de acordo com o que você quer para eles? Você quer que eles se convertam a Cristo? Que eles participem de uma igreja? O que você fala da igreja na sua casa? A sua forma de viver, queridos, como você age, é intencional? Está de acordo com o que você quer alcançar? Você sabe onde quer chegar, querido? Sabe onde está o seu foco? Sabe o que você foi chamado? Tem algo te distraindo? As dificuldades às vezes nos distraem, as facilidades às vezes nos distraem, porque às vezes a facilidade nos leva para aquele caminho mais fácil. Você precisa saber o que quer alcançar, qual é o propósito de colocar o foco em alcançar. Sabe, quando eu era mais novo, teve um tempo que eu saí de casa para ir para a faculdade, né? E eu tinha medo de me perder. Eu tinha medo de viver um ambiente muito diferente daquilo que eu estava acostumado, longe da minha igreja, dos meus amigos da igreja. Eu tinha medo de ali me envolver em coisas que não era aquilo que Deus tinha chamado para mim. Eu tinha um foco. E aí eu comecei a ser intencional nas minhas ações. Eu colei versículos bíblicos em todo o meu apartamento, em todo lugar. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade do Senhor. Você foi chamado para isso, para aquilo. Deus tem um propósito na sua vida.
Não se assente na roda dos escarnecedores. Eu colei na minha cabeça, porque eu não queria me esquecer. Eu cheguei na faculdade, falei, tem algum grupo de crentes que se reúne aqui? E aí eu comecei a tocar violão num grupo. Eles tinham um grupo que se reunia com uma professora e não tinha ninguém para tocar. Eu fui resposta de oração para eles, para ter alguém para tocar. E eles foram resposta de oração para mim. Intencionalidade, queridos. Se você não quer se desviar, se você não quer ninguém que te atrapalhe, se junta com pessoas que te aproximam de Deus. Você quer ser instrumento de Deus? Então usa a sua boca para ser instrumento de Deus. Sabe, queridos? O que é importante para você? Pessoas sem foco, queridos, elas se desgastam, elas ficam frequentemente esgotadas. E quando nós temos muitos focos também, a gente não tem foco nenhum, porque a gente tem um monte de objetivo. Ter foco é saber para onde olhar e também para onde não olhar. Presta atenção, queridos, no que eu vou falar agora aqui com você. Você quer a salvação do seu filho, da sua filha? Coloca o foco nisso e seja intencional. Começa a medir. Quantas horas por dia você tem dedicado para aquilo que você tem dito que é importante? Começa a medir, que você vai começar a perceber se você tem foco ou se você não tem. Você quer a salvação do seu marido, da sua esposa? Quantas horas por dia você se dedica a ser instrumento de Deus para a salvação do seu marido ou da sua esposa? Isso é foco, queridos. Isso é foco. Isso é ser intencional. O que você fala dentro de casa. Ah, mas foi ela que começou. Foi ele que começou. Qual é o seu foco, queridos? O que é importante para você? Você está com um casamento ruim, quer restaurar o seu casamento? Quantas horas por dia você se dedica a isso? O dia tem 24 horas. Quantas horas por dia você se dedica ao seu casamento? Presta atenção nisso, queridos. Nós precisamos ter foco no que nós queremos. Sermos intencionais. Você quer ter uma igreja que participa da obra salvadora de Cristo? Quanto tempo durante a sua semana você trabalha para trazer pessoas para ouvirem a palavra de Deus nesse chegar? Se quer ser usado por Deus, quanto tempo você se dedica à leitura da palavra, ou ao jejum, ou à oração? Quanto tempo você se dedica a consagrar a sua vida ao Senhor? Sabe, nós vivemos uma sociedade onde a gente espera que tudo venha pronto para a gente. Mas não é assim que as coisas acontecem. O campo, ele nos ensina muito sobre isso. Se você não prepara a terra, se você não planta a semente correta, no tempo correto, você não colhe, queridos. Ninguém que quer comer banana, que tem o propósito de comer banana lá na frente, planta batata. Ninguém faz isso. Parece muito simples, querido, mas passa a analisar a sua vida dessa forma que eu estou falando. Lista o que é importante para você. Lista o que é importante. Outra coisa que eu fazia também, chegou um tempo que eu começava no início do ano a listar as coisas que eu queria que acontecessem naquele ano. Olha, eu quero que aconteça isso, isso, isso. Mas se eu não colocar, e aí o que eu percebia? Eu botava no caderno. Nunca mais li aquele caderno. Não adiantava nada. Você tem que colocar em algum lugar que intencionalmente, bota no espelho de manhã, que você veja, porque aí você se lembra do que é importante para você. Intencionalidade. Intencionalidade. Queridos, e a hora que você fizer dessa forma, eu lanço um desafio para você nesta manhã, em nome de Jesus. Quero lançar um desafio para você nesta manhã. Nós temos muitos textos bíblicos que falam aqui de foco. Paulo, quando ele fala que ele prossegue para o alvo, ele está falando, eu tenho um foco. Eu não olho para a coisa que passou. Não olho para o que ficou para trás. Eu sigo para o
É isso que Paulo fala. Paulo era intencional. A obra que Paulo fez foi porque ele foi intencional. Neemias, para reconstruir os muros, nós falamos sobre esse texto ontem com os homens. Sambalá e Tobias começam a falar assim: vem cá que eu quero conversar com você. Ele fala assim: não, eu estou fazendo uma grande obra, por que eu vou parar para dar atenção a vocês? Ele sabe para quem que ele vai dizer? Não, queridos, talvez você esteja com muitos afazeres. Presta atenção nisso. Seu casamento pode estar acabando e você está cheio de afazeres. E você está falando assim: não, mas eu não posso dar atenção porque eu tenho muita coisa para fazer. Está esperando o quê, queridos? Está esperando quem? Se não for você, vai ser quem? Está esperando o quê? Coloca o foco naquilo que é importante e haja segundo aquilo que você entende que é importante. O Senhor tem te chamado para fazer a obra dele, queridos. Se você tem sentido isso, se não tem, a gente vai continuar orando para que você sinta, porque a gente está falando aqui dia após dia que você faz parte da obra, do chamado que Deus tem chamado para a sua vida. Mas se você sente isso, Senhor, me mostra qual é o foco, o que eu preciso aprender. Mas seja intencional na busca aquilo que vai favorecer o propósito. Abandona aquilo que vai te distanciar do propósito. Busca aquilo que vai favorecer o propósito. Abandona o que vai te distanciar do propósito. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor fale conosco. O que é importante para você? Faz aí, fecha os seus olhos agora e pensa em alguma coisa que é importante para você na sua vida. O que você quer alcançar? O que você espera que alcance? O que você espera que aconteça na sua vida nesses próximos dias, nos próximos meses? Queria fazer esse exercício com você. Isola o que é importante e o que não é importante. Eu gosto muito de ver novela. Mas isso não é importante? É importante? Se for, tudo bem. Se não for, isola agora. Não, ver novela, não vou tirar, ver novela, vou tirar. Tenta ficar com 1, 2, no máximo 3 objetivos para a sua vida. 3 coisas que são importantes, que você quer. Agora pensa, queridos, em ações que você pode executar para que isso seja alcançado. Ações que você pode tomar. Pode ser que não esteja claro para você. E aí eu vou dizer uma ação para você. Você precisa buscar no Senhor quais são as ações que você precisa tomar. Você sabe, Deus colocou alguma coisa na sua mente de coisas que você pode fazer para alcançar o seu objetivo? Deus está colocando no seu coração algumas coisas que você pode fazer para alcançar esse objetivo? Isso que é importante. Querido, se você não sabe ainda, eu vou começar a dar algumas dicas para você. Não deixe que o tempo passe sem que a sua família seja salva. Coloca isso como importante. Salvação da sua família. Coloca isso como importante. E isso está diretamente relacionado à vontade de Deus. Pastor, você está falando de salvação da minha família, quer trazer eles para a igreja? Não estou falando de trazer para a igreja. Estou falando deles conhecerem a Cristo. Conhecerem a Cristo, serem salvos por Cristo. É disso que eu estou falando. Tem muitas coisas que nós sabemos que Deus quer de nós, queridos. Pense nas ações que vocês podem exercer. E depois pense nas que você não quer, mas que atrapalham o seu propósito. Essa aqui atrapalham. E aí, queridos, vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê força para fazer aquilo, para tomar as ações que nos aproximam do propósito dele para nós, em nome de Jesus. Amém? Você fez esse exercício? Você pensou em algo que é importante para você, de verdade? Pensou em ações que você pode fazer?
Então nós vamos orar agora, eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar para que o Senhor nos dê força. Se nós não pensamos em todas as ações, que o Senhor nos dê força. Nos dê força. Para que a gente abandone as ações que nos atrapalham no propósito. Atrapalhar, queridos, não é necessariamente nos fazer com que a gente corra para o contrário do propósito, não. Às vezes é tomar um tempo que estaria dedicado ao propósito. E agora nós vamos orar para que Deus nos dê a condição, nos fortaleça, para que a gente possa compreender essa palavra, para que o Senhor nos dê o foco correto, nos mostre o propósito correto, nos dê o foco correto, e para que a gente possa intencionalmente caminhar, nos dê força, para que a gente possa intencionalmente caminhar para alcançar aquilo que é o propósito dele em nós, em nome de Jesus. Queridos, o último ponto: você não está sozinho ou sozinho. Você não está sozinho. Senhor, mas é difícil demais, é pesado demais. Ele é o Senhor que ressuscitou Lázaro. Ele é o Senhor. E Ele está conosco nesta hora. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, ó Pai, que esta palavra encontre lugar no nosso coração. Deus, nós suplicamos a Ti nesta manhã, que o Senhor nos mostre, Deus, qual é o propósito, cada dia que o Senhor revele aos Teus servos e servas, ó Pai, qual é o propósito, quais são os objetivos, o que é importante, aonde deve estar o nosso foco, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a focar, ó Deus, naquilo que é importante, naquilo que é essencial para nós, naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Dá-nos a Tua direção. Nós somos Teus e queremos viver segundo a Tua vontade. Nós queremos que os nossos propósitos sejam os Teus propósitos. Nós queremos que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, os caminhos que o Senhor tem preparado para nós. E nós te pedimos nesta manhã que o Senhor imprima nos nossos corações a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu querer, que nós possamos, ó Pai, nos sentir, ó Deus, participantes da Tua obra. Deus amado, preenche, Senhor, aquele que está sentindo a sua vida vazia, aquele que está sentindo, ó Pai, que não há propósito, aquele que não sabe para onde caminhar, aquele que está perdido, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor coloque e imprima em nossos corações, em nossa mente, a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu querer, um sentimento, ó Deus, de pertencimento a Ti, um sentimento, ó Pai, de pertencimento à Tua obra. Senhor, coloca em nossos corações o Teu chamado em nome de Jesus. Aquece os nossos corações, ó Deus, com o Teu Espírito Santo e nos mostra o caminho para onde nós devemos caminhar, ó Deus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, Deus, e nos traga à memória todas aquelas ações, ó Deus, intencionais, ó Pai, para alcançar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus. E nos mostra também, ó Deus, aquilo que nós devemos abandonar, aquilo que nós devemos diminuir, aquilo que nós devemos deixar de lado, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Mas dá-nos, ó Deus, a Tua direção, que os nossos ouvidos estejam abertos, ó Pai, à Tua voz, que o nosso coração esteja receptivo, ó Deus, a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, fala conosco. Espírito Santo de Deus, Tu tens toda a liberdade para agir no nosso meio, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Queridos, faça um favor para mim e para vocês. Para pelo teu irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, Senhor, coloca na vida do meu irmão. Dá direção para ele, em nome de Jesus. Quero te pedir para orar para que Deus o abençoe, para que Deus dê direção a ele, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, dá direção, Senhor, aos teus servos e tuas servas, Deus, em nome de Jesus. A tua igreja clama a Ti, Deus, nesta manhã, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Deus, por foco, por direção. Senhor, nos mostra os caminhos, ó Deus. Nos mostra os caminhos, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Cura, Senhor, aquele que necessita de cura, Senhor. Restaura, Deus, o que está cansado. Senhor, aqueles que estão cheios de objetivos, ó Deus. Aqueles que estão perdidos, ó Deus, em tantos afazeres. Em nome de Jesus, ó Deus, dá uma Tua direção, ó Pai.
Nos mostra, Senhor, o teu caminho. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus nos dê a direção dele em todo o tempo. Queridos, isso, a proposta da palavra desta manhã, pode sentar, é uma proposta de mudança de vida, queridos, sabe? Nós não andamos mais ao acaso, nós não andamos mais sem saber para onde nós vamos, nós andamos como aqueles que têm um chamado, como aqueles que acordam de manhã e sabem qual é o nosso objetivo. Nós não acordamos de manhã falando assim: o que Deus espera de mim hoje? Deus espera de mim que eu seja um instrumento para a salvação daqueles que ainda não o conhecem. Se você acordar de manhã e não souber o que você tem que fazer, se você não tiver, hoje eu não tenho que fazer compra, não é meu dia de fazer compra, não é meu dia de fazer coisa, não é meu dia de fazer isso, a minha agenda hoje está livre. Sabe que na nossa agenda sempre tem o compromisso de ser instrumento de Deus para a salvação daquele que não o conhece. Isso está na nossa agenda todo dia. Sabe? Tem John Wesley, tem uma frase de John Wesley, tem um questionamento que se faz no John Wesley, que é atribuído a ele a resposta, que perguntam para ele assim: olha, João, se você soubesse que o mundo vai acabar depois de amanhã, o que você faria amanhã? Não me lembro se era depois de amanhã ou se vai acabar amanhã, mas o foco é a mensagem, a resposta. Ele falaria assim: eu pegaria minha agenda e a seguiria na forma que ele está. Sabe por quê, queridos? Porque ele não perdia tempo. Porque na agenda dele estava aquilo que era importante de ser feito. Talvez essa seja uma boa pergunta para a gente. Se você soubesse que o mundo vai acabar na semana que vem, porque pode acabar para alguém, até para todos, né? Quem sabe? Mas se você soubesse que um familiar seu morreria daqui a X dias, como seria a sua postura com ele? Como seria? Nós temos que viver hoje, queridos e queridas, como aquilo que Deus quer, como o que nós queremos que aconteça. Nós temos que ser intencionais nas nossas situações. Pastor, mas eu vou falar e ele não vai ouvir. Queridos, aí não é mais com você. Falar te compete. Tirar a pedra nos compete. Quem age e ressuscita os mortos é Deus. É Deus. Seja intencional e deixe Deus fazer a obra dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus complete essa palavra no teu coração, no meu coração, em nome de Jesus, que a gente possa experimentar como igreja, viver essa vida intencional. Você, querido, não sai da sua casa de manhã, vindo para cá, só para vir, não. Seja intencional. Senhor, eu vou lá para aquela igreja lá porque eu quero ouvir uma palavra tua. Se aquele pastor for para lá falar besteira, fala para ele para ficar no caminho e levantar outra para falar. Seja intencional. Porque Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. No momento que nós nos colocarmos diante dele, vivemos uma vida de acordo com a vontade dele, fazendo aquilo que cumpre, aquilo que é o propósito dele para nós, em nome de Jesus. Como igreja, eu creio nisso, como posso disso, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, segura uma a cada um de vocês, profundamente. O Senhor nos traz essa mensagem, porque Ele olha para nós e Ele vê em nós aqueles com quem Ele pode contar para cumprir o propósito que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Olá, que bom que você chegou até aqui, até o final desse vídeo. Nós esperamos que esse vídeo tenha sido abençoador para a sua vida, que ele faça diferença no seu caminhar com Cristo. E se você gostou do vídeo, se de alguma forma ele te abençoou, quero te pedir duas coisas. Primeiro, que você compartilhe ele com outras pessoas, porque aquilo que é bom não é para ficar guardado para a gente, é para a gente compartilhar, né? Então compartilha com outras pessoas.
E também, se você puder, deixa o seu gostei, porque assim a gente sinaliza para o YouTube que é um bom conteúdo e a gente sugere que ele compartilhe também com outras pessoas, tá? Então Deus te abençoe, te proteja e te esperamos na próxima.